Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos agora dar início a algumas aulas explanativas sobre introdução à sociologia, tá? Antes de entrarmos propriamente na ciência da sociologia, é importante nós frisarmos e revermos algumas questões de organização de conhecimentos, para daí a gente conseguir entender em que lugar nas áreas de conhecimento a sociologia se encaixa. Então, nós temos aqui um quadro para refrescar um pouco a memória, também para refletirmos e talvez até aprendermos algo novo nisso, da forma como nós podemos organizar em grandes grupos, em grandes conjuntos, essas áreas de saber. Tá? Então, nós temos inicialmente o senso comum, que é o tipo de conhecimento tido pela maior parte da população. Então, é um conhecimento raso, superficial, sem fundamentação científica, teórica, metodológica ou qualquer tipo desses, para ser assumido ou reconhecido como algo válido ou verdadeiro. Tá? Então, é o caso das nossas crendices, das nossas superstições, de alguns conhecimentos que são válidos na nossa vida prática e que, atenção, não necessariamente são coisas erradas, ou coisas equivocadas, ou fake news. Simplesmente são conhecimentos rasos, que às vezes podem estar enveredando para algo que seja comprovadamente por outros saber como verdadeiro, mas que não se tem conhecimento quanto a isso, tá? Podemos pensar como exemplo o fato do chá de boldo fazer bem, né, para o nosso estômago. Nós aqui não sabemos explicar quimicamente, biologicamente, o que o chá de boldo faz no nosso estômago. Não é nossa especialidade, não é nosso saber predominante, né? Mas a gente aprendeu isso com nossas avós, com nossas mães, fazemos uso no nosso dia a dia e pela experiência própria sabemos que alivia dores no estômago. Então, esse é um exemplo de conhecimento do senso comum. A arte também é uma forma de conhecimento diferenciada das demais, porque ela não chega a ser senso comum, mas ela muitas vezes reflete de forma profética questões que estão acontecendo ou que estão para acontecer nos termos coletivos, culturais, sociais, enfim. Ela também não é religião, mas ela traz à tona um viés todo íntimo da parte do artista relacionado novamente às questões intuitivas, né, que daí dá esse aspecto místico, novamente vou dizer profético, né, de antever algumas questões, mas não é pautado numa orientação espiritual específica. Né? Trata-se de um funcionamento subjetivo diferenciado. A arte traz à tona questões que muitas vezes são ignoradas no nosso dia a dia e que, quando nós nos percebemos nessas questões, pela sensibilidade que a arte nos causa, nos gera reflexões e às vezes até possibilidades de mudança. Né? E a arte por si mesma é, é algo que transcende nossa alma. Né? Toda vez que a gente vislumbra as expressões artísticas, elas mexem com a gente, né? Seja para uma sensação de sublimidade ou para um verdadeiro horror, um choque, enfim, né? A arte está aí para causar. Mas ela tem suas técnicas próprias, ela tem seus conhecimentos, ela tem sua história, tem seu rigor interno. Né? A religião, por sua vez, também não é senso comum, porque apesar de alguns elementos dela fazerem parte do senso comum, como acontece com todas as outras áreas também, mas a religião propriamente dita, ela também tem suas exigências próprias, né? Ela tem o seu rigor, ela tem o seu fio lógico, ela tem uma racionalidade expressa,
Quem é formado em teologia, né, ou possui uma formação dentro da sua própria religião, uma vivência, uma experiência, enfim, né, uma bagagem de vivências e de estudos relacionadas à sua crença, ela vai ter um arcabouço completamente diferenciado das pessoas do senso comum, que muitas vezes são carregados até com preconceitos, não se veem de forma mais aprofundada com relação às suas questões de princípios e valores que sejam pautados numa crença ou numa fé, né? Então, a religião também possui seus conhecimentos de forma validada e aprofundada dentro dos seus próprios métodos, das suas próprias práticas, né? E que é diferente dos outros saberes. A filosofia, por sua vez, ela também não se encaixa nos outros conjuntos que vemos aqui. Ela não é senso comum, muito pelo contrário, ela tem uma dignidade muito grande na história e ela também não é ciência. Muitas vezes, na organização curricular das escolas básicas, filosofia é encaixado como ciências humanas, né? Mas, na verdade, filosofia não é nem ciência e não é também ciência humana, do modo como nós conhecemos ciência hoje, tá? Mas a filosofia pode ser considerada uma mãe de todas as outras ciências que nós temos hoje, né? A existência da filosofia se justifica pela prática de questionar o mundo, indagá-lo e construir conhecimento, né? Fazer nascer conhecimentos. É essa a sua função. Por isso, a questão da maternidade, né? Aí podemos ver na história da filosofia a maiêutica, né? Seria a prática de fazer nascer ideias, que daí vocês podem se aprofundar lá com o professor de filosofia. Mas basicamente é essa a função da filosofia, fazer nascer conhecimentos novos, porque ela vai sempre questionar aquilo que existe, né? Como é que a chuva cai? De onde ela vem? Nas nossas histórias primordiais, o conhecimento que dava algum tipo de explicação relacionada à chuva ou a qualquer acontecimento ambiental, cabia à religião responder. Tudo tinha uma origem de algo que fosse maior do que nós aqui, pobres mortais da matéria, e às vezes estava associado a uma fúria de um deus, de alguma entidade e assim por diante, né? A filosofia vai ser a primeira a tentar buscar outras explicações que não estas de origem religiosa. E a partir da possibilidade que se dá a buscar conhecimentos a partir de uma experiência, a partir de teorias e formulações que sejam separadas das crenças, mas sim averiguadas na nossa realidade, na nossa materialidade, aí começam a surgir conhecimentos mais elaborados. E esses conhecimentos, quando se tornam mais completos, mais amadurecidos, com métodos já criados próprios para se chegar a uma verdade, com possibilidade de replicar essa testagem ou esse método, enfim, né, em outros ambientes para se confirmar a veracidade inicial, aí nós já estamos falando de uma filha da filosofia adultecida, que seria a ciência. Mas a filosofia não é uma mãe muito independente de seus filhos. Na verdade, ela é bastante possessiva, vamos dizer assim. E ela se manifesta e conversa com suas filhas ciências toda vez que surge a necessidade de se rever paradigmas. Paradigma é um tipo de saber que está aficionado a um período de tempo e a uma circunstância devida, né? E a ciência, dentre todas essas áreas de saber aí, ela é a única que admite dentro de si mesma a possibilidade de aprender com seus erros e se modificar, tá? Isso também ela puxou da sua mãe, que a filosofia até tem um pouquinho disso também. Na verdade, a filosofia ela tem como sua índole máxima ficar sempre se renovando, né? Questionar suas questões,
questionar seus métodos, questionar seus resultados, questionar suas teorias, suas hipóteses e formular sempre algo novo. E isso a ciência puxou de sua mãe. Ok, agora vamos falar da ciência. Dentro da ciência, nós temos várias outras ciências, né? Nós temos subciências aí nessa regra de conjuntos. Quando nós estudamos ciência lá no ensino fundamental, geralmente o professor de ciência, também por conta da nossa organização curricular, costuma dar ênfase como ciência, sendo aquelas ciências da natureza, né? Então, geralmente você vai ter uma iniciação para biologia, para física, para química e essas áreas aí, né? Quase nunca são citadas as ciências humanas, o que dá muitas vezes a impressão de que quando se chega lá no ensino médio, o que é chamado de ciências humanas não é necessariamente ciências humanas, não é nem ciências, né? É uma aula lá para ficar conversando. E não é bem assim, né? Nós temos como ciências humanas uma diversidade de áreas hoje, né? A gente tem a sociologia aqui, nós temos a antropologia, que estuda o ser humano a partir da cultura, nós temos a psicologia, que estuda o ser humano a partir da sua saúde psíquica, da sua subjetividade, da sua psique, né? Da sua mente. Então, muitas vezes ela pode vir a conversar com a sociologia, pode vir a contribuir com a sociologia, com seus estudos, mas o foco de cada uma dessas ciências vai ser diferente. Para a sociologia, interessa tudo aquilo que é próprio da vida coletiva, da vida em comum, do ser humano que vive num meio de outros seres humanos, tá? É diferente da psicologia social, por exemplo, que vai ter esse mesmo público-alvo, a população, a sociedade, mas com um enfoque na saúde mental, tá? Nós temos outras ciências humanas aí, as ciências políticas, por exemplo, né? Que vão estudar o ser humano do ponto de vista da gerência da população, né? Do exercício do poder. E daí, entre essas questões, nós podemos falar sobre as ideologias que permeiam essas práticas de exercício de poder, né, que é a questão das ideologias de direita, de esquerda, de centro, as diversidades dentro de cada um desses grupos. Temos também as ciências voltadas para as áreas da saúde, né, aí vamos falar das medicinas e suas subdivisões, e assim por diante, né? Então, nós temos uma diversidade quase que infinita entre as ciências. E a tendência que existe para as ciências mais novas é a interdisciplinaridade, tá? É a capacidade que elas têm de dialogar entre si, porque muitos conhecimentos, como nós vemos aqui nas ciências humanas, que são exclusivos da sociologia, já foram anteriormente desenvolvidas por outras ciências, né? Como é o caso da história, da filosofia, que nem é ciência, né? Mas ela vai trazer todo o arcabouço teórico necessário, como é o caso da geografia, como é o caso, enfim, né? De tantas outras situações. Então, hoje é possível nós conectarmos numa grande rede as ciências entre si, mas cada uma tem as suas funções e tem seu nicho de estudo, tá? Então, para esse momento inicial, seria isso que eu queria passar para vocês. Daqui a pouquinho, então, vocês poderão ver o vídeo 2, que vai esmiuçar um pouco, detalhar um pouco melhor algumas questões relacionadas a essa introdução. Um beijo e até a próxima!